Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá, boa tarde para você que nos escuta aí do outro lado. Estamos aqui com mais um Ineditados na 107.9, Conversas para Além do Livro, começando março. Março que, de acordo com a agenda aqui da nossa editora UFSM, é dedicado às ciências naturais e exatas. E, como não podia deixar de ser, o nosso CCNE sempre participa muito aqui, muito ativamente. E nós temos hoje como convidada a professora Regina Ehlers, que é professora de matemática, mas também está à frente de um projeto lindo aqui da universidade. Professora Regina, seja muito bem-vinda. Gratidão, Jéssica. É um prazer estar aqui no programa. Muita gratidão aos ouvintes também desse programa. E vamos lá, estou à disposição aqui para a gente bater o nosso papo. Vamos lá, então. Começa contando da tua infância, juventude, como é que a menina Regina se encantou pela matemática ou teve outros amores antes? Não, teve outros amores antes. A Regina, menina, vem de uma família musical e, portanto, desde pequena, teve no contexto dela estar... Tem matemática na música, hein? Exato, estar no contexto de ver e ouvir meus pais cantando em coral e tal. Depois, na adolescência, também tive como namorado, posteriormente esposo, também alguém de uma família musical. A minha sogra, na época, era a professora Ana Maria Kliman-Mols, que era a regente do coral da universidade. Que legal. Então, naquela oportunidade, eu fiz parte do coral da universidade, que era uma das atividades que a gente fazia, além de educação física e tal, que eram disciplinas obrigatórias, tinham esses espaços culturais para a gente ter uma formação mais ampla e tudo mais. Então, fiz parte do coral, fiz parte das cameratas, que são corais menores, com 9, 10 pessoas. Cantei lírico, cantei... Que legal! Músicas populares também. Na minha adolescência, aprendi a tocar piano. Na infância, piano. E na adolescência, violão. E o violão, depois, eu fiquei me autoformando, claro, com livros que a gente comprava em bancas de revista e treinando músicas novas e tal, era um lazer que eu tinha. Junto com isso, desde que eu me lembro, eu desenhava e pintava. Era meu hobby. Mas que artística essa moça da matemática. Pois é. E acabou que eu fiz vestibular para desenho e plástica, não é? E entrei e comecei a cursar. De fato, foi um curso maravilhoso. Porém, eu fiquei nele só um ano. Eu não me formei. Mas por quê? Eu não sabia por que eu gostava de pintar, de me esforçar para transferir para o plano de um papel ou de uma tela algo que era tridimensional e que tinha que ficar muito parecido, né? E aí, dentro do currículo do curso, teve 2 disciplinas que se chamavam Geometria Descritiva 1 e 2. E eu lembro perfeitamente, era um livro... Eu também tive, a única disciplina que eu peguei exame na faculdade. Pois é, ela era considerada difícil. E eu achei ela belíssima, belíssima. Eu entendi aquilo e ali eu aprendi que eu entrei para o desenho e plástica por gostar de geometria. E chegou numa hora em que eu pensei sobre como é sobreviver vendendo arte, e eu vi que isso é uma coisa sazonal, poderiam gostar ou não, dependeria da crítica, e provavelmente só depois que eu morresse é que ela ia ganhar um grande valor.
De qualquer forma, eu queria algo mais seguro, no sentido de não faz mal que eu não ganhe muito, mas que seja um fixo. De fome não morrer. Que não morresse de fome e tudo mais. E que também meu trabalho tinha que ser social. Isso é um traço meu. Se eu não trabalhar para o outro, o que o outro demanda em mim, não faz sentido, né? Para mim, isso é um traço meu. Então, eu acabei escolhendo o curso de matemática, Quantas coisas numa cabeça só, né? Fiz o vestibular e comecei a cursar. Dilemas da juventude, né? Sim, ali. Eu não tenho a menor dúvida que tu te daria muito bem, fosse numa profissão, fosse na outra. Mas a gente jovem é isso, né? Tem que escolher. A gente tem que escolher, e é muito importante para os jovens que estão nos ouvindo que eles pensem sobre o que caracteriza eles. O que é muito importante que a profissão que a gente escolha, tu goste dela. Não pode ser só dinheiro, porque mesmo tu sendo retribuído por coisas que tu não gosta de fazer, é uma tortura. Chega uma hora que não dá mais, né? A corda arrebenta. A corda arrebenta. Então, é importante que seja algo que te dê prazer e que faça sentido o que você vai fazer de você para o outro. Isso é muito importante para decidir uma carreira, né? E aí eu fiz o curso de matemática, me formei em 1984, fui trabalhar num cursinho pré-vestibular, fiquei lá em torno de 2 anos, já tinha sido bancária do Banrisul, digitadora e tal, e abri o concurso para a universidade. Naquela época tinham 2 concursos, um era sobre cálculo, que é uma disciplina fundante no curso de matemática, e a outra era didática da matemática no centro de educação. Eu tinha sido monitora de cálculo durante toda a minha universidade, mas tinha uma coisa que era fundamental para mim, que era fazer de mim algo social. E foi por isso que eu escolhi didática da matemática, fui concursar nessa área. Sou professora há 37 anos do Departamento de Metodologia de Ensino, do Centro de Educação, onde eu não crio novas matemáticas, eu nem sequer aplico as matemáticas existentes. A minha questão central é por que é que o menino não aprende matemática na escola? Ou seja, pensar a matemática como uma linguagem, pensar a matemática sobre os processos de produção de significado que são matemáticos e os que não são matemáticos, que muitas vezes as crianças na escola, eu sempre dou esse exemplo, então me desculpa se eu me repito aqui, mas, por exemplo, quando a professora chega lá falando de números primos, eles pensam em primo como o filho da tia deles. E, no entanto, o significado de primo na matemática é de primeiro. São os números que compõem outros números e que não são compostos por nenhum. Por isso, eles são primos. Então, isso só para dar um exemplo, porque a matemática tem uma vasta linguagem e tal, sobre como o significado, quando um professor fala ou quando o aluno lê num livro didático, ele escorrega para o cotidiano. A criança produz o significado que ela já produziu. Paulo Freire já nos diz, né? Que a gente tem que ir para as coisas com que a gente lida no dia a dia. Isso vai facilitar a compreensão do nível primário para o nível secundário, para o nível terciário daquilo que a gente vai abstrair. Exato. É uma construção do tijolinho. Não adianta eu querer botar a segunda camada do bolo se eu ainda não botei a primeira, né? Exato. Então, é uma coisa muito interessante que... É muito comum as pessoas dizerem que não gostam de matemática. Pode fazer qualquer enquete na rua, veja os vídeos no YouTube, você vai encontrar muitas e muitas pessoas, e não é só um fenômeno brasileiro, é mundial, de pessoas que não gostam de matemática.
mas a gente não pode gostar do que a gente efetivamente não conhece, certo? Então, ao dizer que eu não gosto, significa dizer que eu não conheço, ou seja, eu não consigo produzir esse conhecimento. E isso me deu uma ponta, um grande portal, na verdade, para mergulhar nesse buraco de coelho aí, nessa toca, ir fundo e pensar o que é que está lá. Então, uma das coisas que me vem nesses anos de trabalho é que, primeiro de tudo, a matemática é uma área especializada da língua materna. A matemática não tem palavras novas, no sentido de uma outra palavra, sabe? Então, por exemplo, quando a gente fala em decomposição em fatores primos, né? Decomposição é uma palavra do cotidiano, fator é uma palavra do cotidiano e primo também. Agora, no cotidiano, elas têm outros contextos, outros significados. Então, eu preciso problematizar, antes de qualquer coisa, qual é o significado que a matemática assume por essas palavras. Porque, veja, eu tenho fator, fatorial, fatoração, são várias palavras cujo radical é fator. E por que precisou tanta diversidade? Porque há muitos contextos dentro da matemática onde um fator, que é um termo que participa de uma multiplicação, ele se apresenta. E eu não posso usá-lo como na multiplicação propriamente. Então, eu crio a palavra fatorial, que aí é uma multiplicação decrescente sucessiva de muitos fatores que diferem por é uma questão de unidade. Repertório, né? Repertório. Se não tiver essa apropriação antes, não vai ter como fazer a construção da próxima etapa. Vira decoreba. Os alunos que não seguem em frente continuam com os significados do cotidiano e não entendem o que o professor está dizendo, não faz sentido. Aí vem aquelas afirmações de que matemática é para louco, né? E que eu não sou louco, então eu estou defendida, eu sou normal, eu não preciso aprender isso, que eu não quero ser louco. Enfim, mas essa questão fundamental que tu trazes, Jéssica, quando tu fala em repertório, nós deveríamos ter muito claro, né? E agora a nossa universidade tem feito processos seletivos de vestibular e isto é legítimo, porque nós não temos vagas para todos, é preciso fazer um certo certame. Tem o PEIS, que também está aberto aí, tem o Enem, o SISU, né? Através variadas formas de ingresso. Diferentes formas de ingresso, isso é ótimo. Mas nós não podemos pensar que o objetivo da escola básica é esse. Este é o resultado do processo educacional da educação básica, da escola básica. Então, qual é o objetivo da escola? Pensem na escola como mundos linguísticos, mundos onde, dentro dessas bolhas, há um repertório. E são diferentes palavras que compõem cada um desses mundos. Eles têm nome. Tem um mundo que é o repertório da matemática, o outro mundo é o repertório da física, num outro é o da química, num outro da biologia, da sociologia, da filosofia, da música, da dança, essas do bolhas teatro. Estão todas boiando juntas, Essas bolhas são um conglomerado, como se fosse uma espuma de sabão, onde elas têm uma camada fina que oferece o contato, mas elas têm
uma existência própria, de tal maneira que se nós colocássemos aqui 10 pessoas conversando, cada uma de um desses mundos, falando sobre um certo tema, se eu domino o repertório linguístico do mundo dessa pessoa, eu sou capaz de dizer, essa pessoa está falando do mundo da química ou do mundo da física, porque fala em força, fala em massa, fala enfim, todas as entropia, enfim. E se for da química, vai falar de moléculas, vai falar de substâncias, vai falar de mol, ora só, mol, né? Porque mol é de molécula, começa com MOL. Então, a gente precisa problematizar a linguagem de cada um desses mundos linguísticos, porque a escola, para que eles possam entender a diferença. Os alunos precisam entender a diferença entre usar palavras que a gente usa no cotidiano e que tem outro significado, daqueles significados que existem na história, geografia, e toda educação física. Isso é isso que se chama campo semântico. Isso se chama campos semânticos, perfeitamente. Eu fui orientada pelo professor Rômulo Campos Lins, ele já é falecido em 2017, agosto, mas deixou uma grande herança para nós, do povo da matemática, na medida em que ele cunha essa teoria chamada modelo dos campos semânticos. Então, um campo semântico basicamente é um jogo. Ele acontece na medida da comunicação e as regras desse jogo podem mudar o tempo inteiro, dependendo de onde ou em qual contexto o jogador está. Então, o grande desafio é não desistir do processo comunicativo numa luta. A comunicação, ela não está dada. O Derrida fala, a comunicação, maior parte das vezes, é um acidente. Então, mas o Rômulo dizia, o interessante é a gente ver, se ela é um acidente, por que as pessoas simplesmente não desistem e vão embora por não se entender? E é aí que ele funda a teoria dele, construindo noções e tal, que são muitas noções, mas também são simples. E eu digo na minha tese que é como se fosse compreender o modelo. Rômulo já dizia que é preciso compreender ele na ação. Não é algo que a gente compreenda teoricamente só falando. Posso dar um exemplo? Por favor. Quando eu entendi isso, eu era adolescente, era jovenzinha, talvez eu tivesse ali no início da faculdade, não me recordo bem. Foi uma cena, tem um seriado agora, por acaso está no cinema, o Duna, que é a parte 2 do Duna. Sim. Mas na época eu assisti o seriado, era um filme antigo também. Eu lembro que eu estava assistindo uma cena em que é uma relação diplomática que está se dando. Sim. De pessoas que estão chegando num outro território e essas pessoas estão ali numa postura de colonizadores. Então, a pessoa que está lá morando naquele território vê esses estrangeiros com maus olhos. Sim. Tá? Estão vindo aqui tomar o nosso lugar. Só que a pessoa que está chegando lá, essa colonizadora, ela está de boa vontade. E num primeiro momento, como esse local é um planeta desértico, as pessoas que moram lá, num diálogo com esses colonizadores, eles chegam e gospem no chão. Num primeiro momento, o que a gente pensa? Cuspiu no chão, isso é um escárnio. Uhum. Mas alguém que está lá nesse papel diplomático segura o colonizador ali para ninguém dizer, nossa, que desrespeito. Não. Segura e diz, muito obrigado, senhor fulano. O senhor está nos oferecendo a água do seu corpo. Porque eles moram num deserto, então aquilo ali que ele está fazendo cuspir no chão é algo que ele está tirando a água do corpo dele e oferecendo como um sinal de boa vontade para o seu interlocutor.
Isso é bárbaro. E eu disse, gente, é um outro mundo, a gente está dialogando num outro espaço e aquilo ali simplesmente quer dizer outra coisa. Isso. Tu sabes que o Rômulo dizia que um dos objetivos da escola é a ampliação dos nossos horizontes culturais, que exatamente é constituir interlocutores, ou seja, justificações possíveis para aquilo que a gente está afirmando. E para ele é isso, conhecimento é uma crença, afirmação, é algo que eu acredito e enuncio, afirmo, e eu tenho uma justificação pela qual eu faço essa afirmação, e essa justificação nem sempre é declarada porque ela é considerada compartilhada. Exato, e esse compartilhamento, a pessoa tem que estar numa disposição muito heterocentrada também de fazer. Muito. Porque se eu já vou reagir pulando dentro daquilo que eu acho que é o que aconteceu, né, exato. Realmente fica mais difícil. Não quer dizer que a comunicação não se estabeleça, mas ela é mais tortuosa, né? Sim. Sempre defendendo, em vez de ouvir e dizer, nossa, para essa pessoa, o que isso quer dizer? Preciso saber. É mais assertivo para eu dar o retorno para ela, se eu primeiro souber o que ela entende disso. Claro. Né? Rômulo tem uma das frases dele, um parágrafo que é o mais citado, mas só um pedacinho, eu não sei onde você está, preciso saber, para poder ir lá e discutir com você a possibilidade de você ir a lugares novos. Então, é algo totalmente metafórico no sentido cognitivo. Nós estamos, quando se fala em contexto, a gente geralmente pensa no contexto físico, mas é do contexto cognitivo que se faz a nossa fala. Muitas vezes a gente acha que o outro compartilha a mesma justificação. Pressupõe, né? Mas... E o outro tem uma outra justificação para o que tu está falando e ele concorda contigo. Portanto, vocês não se entenderam e foi cada um embora para casa achando que concordavam com aquilo. Por motivos diferentes concordaram. Bom, não vou nem entrar em grandes méritos aqui, mas houve passeatas em anos anteriores que as pessoas estavam todas juntas, cada uma querendo uma coisa, e avolumando aquilo. Nossa, a passeata por tal motivo tinha não sei quantos mil pessoas. Não, por tal motivo, vírgula. Tinha pelo menos uns 5 motivos diferentes ali, cada patota com o seu, mas, né, fazendo, dando volume. Naquele ponto ali, aparentemente, cada um lutava por uma coisa, mas todo mundo estava demandando e foram ali. Mas, na verdade, se começar a seccionar, são pequenos grupos demandando coisas. Né? E tu sabe, Jéssica, sobre o objetivo da escola, e que envolve tudo isso que nós duas estamos comentando, é muito importante porque é simples. Num planejamento do professor, ele sabe que quando o aluno chega em sala, aquelas palavras que ele tem para o dia, aquele glossário novo, certo? Pode estar listado. E a primeira coisa na aula seria dizer, ao final dessa aula, nós teremos aprendido o que significa na biologia, DNA, alelos, enfim. Sim, mas pensar já são as intencionalidades, né? Isso. Ao fim disso, temos que chegar nessa situação. Esse vocabulário você tem que estar dominando. E por isso é tão importante o contexto físico pedagógico. Claro. É muito importante que as escolas tivessem laboratórios. E não se trata de marketing, é uma necessidade para a produção de significado consistente com o mundo da química, ou o mundo da matemática, que seja, sabe? Então, aí o planejamento pedagógico, né, do professor, e ter muito claro isso, que, por exemplo, se eu perguntasse para o teu ouvinte, né, quantas palavras você acha que você domina? Pois é, uma criança, por pesquisas aí,
Uma criança de 2 anos domina em torno de 50 palavras. 2 anos. Para quem quiser saber, o livro é O Gene da Matemática, de Kate Devlin. No finalzinho do livro ele traz essa pesquisa. É uma pesquisa dos anos 2000, quer dizer que deve ter outras mais atualizadas, porque a sociedade vai mudando, a linguagem vai mudando. As crianças hoje estão mais contextualizadas nas tecnologias. A gente ainda não sabe o impacto disso, se é para o bem, se é para o mal. Há quem diga ambos. E a gente não sabe como é que isso está afetando a cognição, pelo menos de um modo certeiro, né? Bom, a criança já com 5 anos, ela já domina 1000 palavras. Com 7 anos, 5.000 palavras. Eu tenho 62 anos. Eu penso, qual será o número de palavras que eu domino? Aí eu teria que me perguntar, será que seria em língua portuguesa? Posso contar o inglês também, que aí eu sou menos alfabetizada em inglês, mas domino o suficiente para ler e escrever e entender oralmente. Agora, a prática de falar, eu teria que ir para lá para ficar treinando a língua, porque eu não tenho muitas oportunidades de falar em inglês. Então, esse é o meu ponto fraco. Espanhol, para gente que é aqui do Sul, é sossegado ali, indo e vindo, a Ribeira, Argentina, Paraguai, a gente domina naturalmente. Imagina, digamos que ainda assim o teu léxico dessas outras línguas, seja lá de uma criança, seja lá de 7.000 palavras, ainda assim triplicou. Muita palavra. Exato. Por isso, o desenvolvimento cognitivo humano é sobre desenvolvimento de vocabulário. Quanto mais palavras você dominar, mais estatisticamente você se aproxima da condição de elaborar um pensamento complexo. Claro. Porque você vai tricotar significados diferentes. E aí, chegar ao ponto até de pensar fora da caixa. Esse é o objetivo da escola, Jéssica. Ensinar a pensar. Ensinar a pensar. Por meio de palavras. Pensamento é linguagem para Vygotsky. Pensamento é linguagem. Então, se eu aprendo a pensar, é porque eu estou aprendendo vocabulário novo. Isso tem que estar muito claro para professores e para nós aqui na universidade também, para que os nossos alunos sejam fluentes no cálculo, fluentes em resistência de materiais, se é um curso de tecnologia, uma engenharia, né? É isso. É muito curioso como as coisas se conectam, né? Com essa tua fala, eu me recordo de uma professora de matemática do meu 1º ou 2º ano do ensino médio, que nós estávamos aprendendo, acho que logaritmo, e a minha pergunta para ela foi: para que eu vou usar isso no meu dia a dia? Para que eu estou aprendendo isso? E a resposta dela foi: isso está te ensinando a pensar. Tu vai treinar o teu cérebro, tu vai descobrir conexões novas. É para isso, assim, em última instância, se não te servir para nada, para calcular contas domésticas, porque a minha pergunta para ela é isso: por que isso aí não é ensinado somente numa faculdade de matemática? Porque eu achava muito avançado. Ela, não, mas isso vai te ensinar a criar conexões por caminhos que tu não está acostumado a ter que fazer no dia a dia. Eu tive que concordar. E uma coisa que é bárbara, a gente como seres humanos, e eu gosto sempre de dizer isso, né? Que a gente não é ser humano, a gente está sendo humano. Portanto, a humanidade é um processo e é preciso, para ser, falar ou gesticular. Tem aí a Libras, enfim, é preciso se comunicar, para ser, é preciso falar.
Eu posso ser mais ou ser menos, quanto mais eu conseguir falar, me comunicar. Isso depende de eu ter mais expressar-se, palavras. né? Exato. E poder conversar com pessoas de diferentes horizontes culturais. Eu tenho que saber modular a minha fala quando eu percebo que alguém tem menos linguagem. E eu tenho que fazer essa modulação para mais quando eu percebo que alguém tem mais linguagem. Então, é sobre encontros. É sobre poder encontrar a cognição do outro, é poder produzir juntos, sabe? E a escola, acho que nós passamos por uma fase muito pragmática, em que escola foi muito sublinhada como uma condição para o trabalho. Sim. E também. Mas a questão central é que ela é adicionalmente para o trabalho. Ela é adicionalmente para fazer o vestibular, seguir uma carreira. Ela é adicionalmente para o concurso do Banco do Brasil, certo? Mas a potência dela para que você passe no vestibular, no Enem, no PES, no SISU, no Banco do Brasil, é justamente o repertório, o tamanho do teu repertório linguístico na saída da escola. É isso que te permite ir bem. Aí tu vai fazer durante o ensino médio cursos preparatórios para o Banco do Brasil, para não sei o que são mais específicos e tal. E não são difíceis esses cursos. Você não vai estar aprendendo lá pela primeira vez. Você vai estar aplicando para o perfil de uma prova, vendo o tipo de questão, o que é perguntado e tal. Então, se preparando, diminuindo a ansiedade, né? Então, eu vejo dessa forma. E então, vamos nos encaminhando, então, que eu acho que aí tem um link bom para falar no Projeto Rede. Ah, sim. O que é o Projeto Rede? Então, o Rede Básica foi um projeto, ele tem duas versões. Ele surgiu do susto social da pandemia em 2020. O primeiro projeto chamava-se o FSM em Rede com a Educação Básica. Ele pretendia, na oportunidade, veicular programas educativos em TV aberta e em rádios comunitárias, sendo que esses programas educativos eram voluntariamente produzidos por colegas da universidade, e a universidade dava como contrapartida editais que estimulavam essa participação, como o FIEX, que é um edital de extensão, o FIEM, que é do ensino, ProLicen, que é das licenciaturas, dentre outros, né? Então, vários colegas de diferentes centros se juntaram conosco naquela oportunidade e nós conseguimos transmitir na rádio, com a ajuda dos professores do Politécnico e alguns do CETISM também, dicas para o Enem, né? Porque em 2021, veja, a pandemia, nós entramos em lockdown, e antes em afastamento social e depois realmente lockdown, todo mundo em casa, fechou tudo, escolas fechadas, universidades fechadas, comércio fechado. E muita insegurança em saber como agir, ninguém sabia sequer como agir. Sim, né? Acho que todo mundo pensava no Raul Seixas, né? O dia em que o mundo parou, porque realmente foi o mundo inteiro, né? E nós começamos a pensar sobre quando era a peste negra, quando dava cataclismas e etc. Mas a minha agonia pessoal, como de muitos aqui na universidade, era que as crianças tinham ido embora, que elas pararam de falar. Elas pararam de falar, elas pararam de se comunicar com seus pares e, portanto, a linguagem parou de ser ampliada.
Isso quer dizer que o cérebro parou de se desenvolver, de ser puxado, de ter mais conexões. Isso era real. E que a gente tinha que ter algum tipo de Estímulo, solução, porque isso está aqui no nosso estatuto, contribuir para resolver problemas de desenvolvimento regional e nacional também e tal. Então, naquela oportunidade, isso foi em abril de 2020, foi uma loucura. Eu não consigo nem falar sobre todas as coisas, porque assim, os municípios brasileiros todos estavam procurando solução, os estados brasileiros procuravam solução, o MEC procurava solução, e a gente não tinha, porque a escola era centralmente presencial. Nunca se pensou em escola não presencial. Inclusive, projetos de educação à distância para o ensino médio eram duramente criticados, porque se entendia que a educação precisa da presencialidade, que tem muito mais nas relações humanas presenciais do que se consegue numa tela plana, né? Vou te dar um exemplo. Numa sala de aula, os alunos podem conversar lateralmente, virando a cabeça para um lado, para o outro, para trás, levantando e tal, conversando com a sensação de liberdade numa sala de aula, em interações, é muito maior do que numa tela de computador, onde não dá para todo mundo falar junto. Numa sala de aula, as crianças falam juntos e o professor miraculosamente consegue negociar esse estado de coisas para que a comunicação possa surgir e o processo de aprendizagem ecloda em sala de aula para cada um deles. Então, o que a gente viu foram o sistema público de ensino contratando pacotes digitais. Tem que ser parabenizada a iniciativa, mas não nos escapava que aquelas crianças e aqueles adolescentes que não tinham acesso à internet, a dados móveis nas suas residências, estavam a parte desta possibilidade. E eu te dou cifras: 50 milhões de estudantes, é a metade dos estudantes brasileiros, crianças até adolescentes, não tinham acesso. Então, nós não conseguíamos cumprir aquilo que a Constituição nos diz, que educação é um direito de todos. Então, como que o Ministério Público, que todo mundo pode se juntar para transformar, num momento em que todo mundo está separado, essas coisas, como mantendo o direito à educação sem dar desculpas, né? Então, nos veio... Inalienável, diz lá, se eu não me engano, na LDB. Exato, exato. Para ser humano, eu tenho que desenvolver o meu ser na linguagem. Se isso não acontece, eu não consigo desenvolver todas as capacidades inatas que eu tenho. E a de linguagem é uma delas, né? Só uma delas. Mas é uma que perpassa todas as profissões, todas as tarefas, a possibilidade de nós sermos, de fato, um corpo social. Um corpo social feito de cada indivíduo que se une e interage com outros para produzir algo, para fazer de si algo para o outro, né? Então, foi que esse projeto surgiu justamente, eu estava na época, porque a gente tem que ver, porque nessa segunda versão do Rede Básica, ela surgiu daí, não em 2020, mas foi reeditada em 2021, agora com parceria do MEC, e passou a se chamar Rede Básica, a BNCC na educação básica. O que é a BNCC? Bom, antes de dizer, o MEC entrou nessa jogada porque
A gente ainda estava em pandemia, eles sentiram a força do projeto anterior e resolveram investir. Então, investiram R$1.997.000 num TED para a universidade, para pagar bolsas, para estimular os professores, os TAIs, os estudantes a se engajar nessa produção, porque, afinal, o currículo escolar ele tem mais de 10 disciplinas, e essa produção precisava ser feita em muitas diferentes áreas. E eu já percebo que agora, que a gente também está vivendo um outro momento, já da retomada e tal, isso serve também para preencher lacunas que eram pré-pandemia. Não estava como os uma laboratórios beleza. que falávamos antes, Exato. por exemplo. É uma forma de experimentar. Claro, né? claro. Essas outras realidades que às vezes a escola não tem. É isso, é isso. Eu diria que o tesouro nacional das nações é a cognição de seus cidadãos. Há que se investir nisso. É diferente de produzir um copo d'água, né, de plástico. Há um algoritmo ali e se produz todos os copos d'água iguais, mas nós precisamos da diversidade humana, das diferentes capacidades, dos diferentes gostos e tal. Então, por isso eu digo que é o tesouro, é uma floresta cognitiva, sabe? Não pode ser uma plantação de eucaliptos, todos retinhos, sabe? Essa diversidade é muito importante para a humanidade. Mas, enfim, foi que na oportunidade a Base Nacional Comum Curricular tinha sido aprovada em 2017 pelo governo federal da época. Em 2018, as unidades federativas da União, os estados, começaram a adaptar essa BNCC para as suas questões regionais e tal. E em 2019 foi a vez dos municípios, com base nas adaptações dos estados, fazerem as suas adaptações, vamos dizer assim, como um pente fino, certo? Filigranas, assim, para chegar nessa porção diferencial que tem que ser, porque o Brasil é continental e precisa dessas adaptações. Pois nessa oportunidade, 2019, está trabalhando, assessorando a área de matemática na Prefeitura de Santa Maria, junto com um monte de outros colegas do meu departamento e também os professores do sistema do município. Foi um trabalho muito bacana. E aí, isso começou no final de 2019, essa assessoria. Não, em julho, eu fui chamada julho de 2019, e aí lembra-se bem de que no fevereiro de 2020 veio o lockdown. E nós já tínhamos terminado esse documento da BNCC adaptada ao município de Santa Maria, que passou a se chamar Documento Orientador Curricular. Com base nesses documentos, as escolas organizam os seus currículos para matemática, o que tem que aprender, como. Nossa, então assim, focando assim, um pequeno parênteses com relação ao que estava acontecendo nos municípios, estava tendo então todo o Brasil. Uma mudança dupla. Curricular. Né? Porque mudança, mais do que mudança, uma instabilidade, eu acho que é a palavra mais correta. Exato, porque haviam novidades aí na nossa Constituição, na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, se fala em currículo mínimo. E a BNCC é um currículo mínimo. E aí, sem estar totalmente implementada, vem a pandemia. Ela quer assim, ó, e a BNCC quer assim, ó, isso aqui é o mínimo que o aluno brasileiro tem que aprender. Só que eu, particularmente, como profissional da minha área, eu não posso aceitar o mínimo em matemática, porque o mínimo em matemática é um objeto que não é completo. Todo objeto matemático, ele tem uma completude.
Essa palavra eu uso, sei que alguns dos meus colegas, eu não estou dizendo que a matemática é completa, mas que os objetos delas são, certo? O conjunto de objetos não é completo. Há sempre uma incompletude, isso é o teorema de Gödel, que é muito discutido na área. Então, só para esclarecer. E foi naquela oportunidade, ali por abril, que me chamaram. Nós estávamos olhando como é que a gente poderia fazer a matemática, e eles me chamaram: tu não darias uma palestra para todos os professores do município? Eu disse: de todas as áreas? Sim, porque está todo mundo perdido, ainda não tinha os pacotes, sabe? Sim. Então, ok, vamos falar com todos, mas o que une todos é linguagem e comunicação. Então, em resumo, um pouco do que eu falei aqui foi o que eu falei nessa palestra. Ela está disponível no NTEM, é o NTEM do município, e acho que ela se chama Educação, Matemática e Agora Professor. Em tempos de pandemia, e agora professor. E vieram todos, de todas as áreas, assim, não sei se todos, mas tinham todas as áreas representadas, escolas públicas e particulares e tal, e tá lá essa conversa para a gente pensar sobre esse objetivo da escola. E foi numa dessas conversas, lá junto à equipe de matemática, eu lembro bem da Medianeira, muitas foram minhas alunas ali. Ai. Bom, eles perguntaram o que nós vamos fazer. Eu digo: olha, o Canadá, quando teve uma grande nevasca, alfabetizou toda uma geração, porque o Canadá tem a população nas bordas, né? O centro é muito gelado, e alfabetizou toda uma geração pelo rádio. Nós podemos encaminhar programas por rádio. E aquilo foi brotando ali. Um certo dia, dentro da universidade, o professor Burman me perguntou se fazia sentido a gente transmitir aulas pela televisão. E eu digo: sim, faz sentido, mas é preciso saber como, né? Transmitir aulas por televisão, porque eu sou muito crítica à instrução programada. Então, faz sentido se nós tivermos programas educativos ao estilo de Castelo Rá-Tim-Bum para as crianças. Mais abertos também, né? Vila Sésamo, programas que sejam não entretenimento, não distração, mas efetivamente educativos, acompanhados de material impresso, tanto para o rádio quanto para a TV. E foi aí que nasceu o segundo projeto, que ganhou o financiamento. Esse financiamento só nos chegou em dezembro de 2022, e então foi no ano passado que efetivamente a gente conseguiu executar, ressarcindo através de editais que nós publicamos, selecionamos os colegas, e temos um time de primeira linha produzindo recursos e materiais didáticos que podem ser veiculados via TV e rádio. Mais do que isso, eles ficam ou ficarão, porque agora a gente vai começar a subir esses materiais no site do projeto, de modo que quem tem acesso à internet pode baixar. Quem não tem acesso em casa poderá vê-lo por TV ou por rádio. Aí você vai me perguntar: mas como que vai ser feito isso? Bom, as grades de programação, elas têm que ser prerrogativa das secretarias de educação dos municípios com as rádios comunitárias e com as televisões, porque eles estão mais próximos dos currículos escolares e podem dizer o que deve ser transmitido em que época do ano.
E nesse ano que nós estamos agora, 2024, nós vamos fazer um grande mutirão para aumentar o nosso repertório e podermos ser consistentes com cada uma das séries e anos escolares, séries não mais, anos escolares, de modo que os municípios possam se organizar, tanto em não tendo pandemia, quanto se nós viermos a ter outros episódios ou outros sinistros que nos levem a esse afastamento, mitigando os prejuízos, né? É muito importante que a gente tenha o plano B. O plano A são crianças na escola, crianças bem equipadas e professores bem remunerados, sim, e pais respeitosos e crianças satisfeitas com seus ambientes escolares. As escolas precisam ser ambientes ambientes tão alegres e tão bem planejados infraestruturalmente, que são ambientes de sonho, são ambientes de imaginação, são ambientes em que a criança que pede para o pai: não te atrasa que a minha aula vai começar, né? Então, é isso. Temos muito trabalho pela frente, Jéssica. A gente não pensa em parar, e eu estou retornando de uma viagem ao MEC, em que a gente levou as produções impressas que eu imprimi com a ajuda da nossa gráfica maravilhosa. Sim, tivemos o Miguel aqui no episódio da semana passada falando sobre o maquinário novo que chegou. Eu acho que tu teve a oportunidade de experimentar em primeira mão esses maquinários. Que máximo. E a gente está também defendendo junto ao MEC a necessidade de aporte financeiro na rubrica de capital para aquisição de uma máquina de imprensa offset. Eu tive a oportunidade de conversar com o nosso reitor sobre isso na sexta-feira, também com o nosso pró-reitor de graduação, que está no apoio do projeto via CTE. E nesse mês de março eu escrevo o relatório fundamentado com números e tal, do quanto o Ministério de Educação e Cultura vai economizar com tiragens nacionais de impressão, com autonomia, através da nossa universidade, se investir um montante para a aquisição dessa máquina. E é nisso que nós estamos nas tratativas, além de já ter anunciado no MEC que a nossa disposição é de não parar com o projeto e, portanto, novos aportes financeiros com garantia das bolsas e dos estímulos para os colegas. Eles trabalham à noite, eu acho que isso é importante saber. Não há conflito com os horários de trabalho. E então, inclusive o edital frisava isso, né? Os trabalhos precisam ser realizados disponibilidade noturna e finais de semana. Exatamente. Então, é importante que a gente perceba há algo aqui que também deve ser dito. Esse é um projeto de extensão, sim e não. É um projeto de ensino, sim e não. Ele é um projeto de pesquisa, sim e não. Mas então ele é o quê? Ele é um projeto de desenvolvimento institucional através de ensino, pesquisa e extensão. Ele tem por princípios a interdisciplinaridade. Isso quer dizer produzir materiais que reflitam os diferentes expertises das unidades administrativas da nossa universidade, quero dizer os centros, o Centro de Tecnologias, o Centro de Ciências Rurais, o Centro de Educação, o Centro de Educação Física, o CCNE, o CS da Saúde, o CCNH, e me perdoe, porque também envolve todos os campi de Frederico Westphalen, de Cachoeira, que nós temos campos lá, sedes lá da nossa universidade, além da sede matriz aqui da universidade. Envolve 3 coordenadorias de educação do município, a 24ª
quarta Sim, CREC é um aqui. hub. Bom, não tenho problema em usar essa já no presente. Nós somos, dado o material que já produzimos, um hub. Somos. Um hub de material que vai para o país inteiro. Sim. Nós estamos agora medindo, vamos começar o ano de 2025 a medir o impacto com veiculação sistemática, né? Mas nós já temos demanda, hoje mesmo a TV Campus entrou em contato com o nosso colega Ronaldo, lá da CTE, pedindo materiais para circular, e hoje à tarde... Sim, porque eles têm direitos autorais livres, né? Direitos de reprodução livres, então... Isso é importante tu trazer aqui, porque os direitos autorais, eles estão alinhados com a... puxa, vai me falar. Creative Commons, Creative né? Commons 4.0. Isso quer dizer que os professores podem usar, baixar, alterar, desde que eles coloquem a fonte da onde foi adaptado. Claro. É só o que precisa, quem era o autor, qual era a fonte e adaptar à vontade, porque é para isso que serve esse material, né? Então, eu estava falando sobre essa necessidade renovação, né? de circular no ano que vem, já com um repertório importante, de março a junho, que são 4 meses, e depois de agosto até novembro são os outros 4 meses. Porque nesses meses, período letivo do ambiente escolar, não faz sentido veicular nas férias deles. Por lei, rádios, TVs têm que circular 1 hora de programa educativo, a escolha deles. Então, para eles também será bom, Claro. porque resolve um problema legal da concessão de comunicação, né? E nós, vamos dizer, eu acho que é importante sublinhar que a gente vem nesse processo de um modo corajoso por parte dos meus colegas, os TAIs, os docentes, os estudantes acadêmicos que também se engajaram, porque não tínhamos um modus operandi de produção e, portanto, o modo metodológico de produção é ele mesmo resultado do expertise da equipe da rádio da Universidade Federal de Santa Maria, da equipe da CTE, dos expertises da nossa gráfica, da nossa editora, dos colegas com seu expertise numa área específica da educação básica, como conhecedores de conhecimentos atualizados, novos, que precisam ser inseridos nos currículos das escolas. Então, de fato, esse nome Rede Básica, ele não deve ser alienado fiduciariamente a uma coordenação. Ele deve ser entendido como um avatar. Nós somos um avatar. Nós produzimos juntos. Não há como extrair a autoria para esse ou para aquele. A autoria é o Rede Básica que está sendo representada por essa pessoa, por aquela e tal, mas é um todo. E isso é muito importante porque não há como se ver trabalhos coletivos sem entender que esse corpo é indissolvível. Ele é um todo. Todos nós somos responsáveis e corresponsáveis pelo que nós fazemos aqui, pelo que nós produzimos. Claro que a parte financeira do projeto é da minha responsabilidade e eu respondo a isso naturalmente. Mas sobre os conteúdos, sobre os assuntos, é uma coisa linda e devo dizer que o MEC ficou muito bem impressionado com a qualidade dos materiais, que eu tirei uma cópia, uma amostra, ele ainda não tem as fichas catalográficas, isso a gente precisa discutir junto à equipe pedagógica do MEC, eles encaminharam de me dar essa equipe para que eu tenha uma pessoa de fácil acesso para tirar dúvidas e tomar decisão conjuntamente, e eles ficarem também mais sossegados, porque essa é uma nova equipe. Eu percebo, assim, a professora Regina trouxe aqui para a gente olhar também, são materiais que não ficam devendo em absolutamente nada
com outras produções. E agora a gente já, na verdade, estourou o tempo do programa. Mas, assim, assunto não falta. E a professora Regina já fica convidada para, no fim do ano, retornar aqui com outros resultados, Ótimo. com uma outra fase dessa experiência, porque eu falo, tenho lugar de falar, porque estou no projeto também. Exatamente, então... a nossa locutora, a nossa dublê de vozes. Então, temos muito ainda, eu vejo, todo esse movimento que tem sido feito para ampliação, e é uma coisa que nos enche de orgulho. Então, professora Regina, muito obrigada por estar à frente e por ter tido a coragem também de reunir esse povo todo para encampar, de fato, um projeto que já não nasceu pequeno, né? Então, não, ele nasceu... É uma alegria te ter aqui no programa e poder te ouvir contar de toda essa trajetória que acaba ficando como um histórico também, né, do projeto. Acho que daí seria interessante se na próxima conversa eu pudesse detalhar um pouco sobre essa metodologia, porque aí eu poderia falar sobre as categorias do projeto, sobre como nós estamos organizados, assistentes de produção, que são uma equipe bárbara, supervisores de áudio, de vídeo, de produção audiovisual, de podcasts. Sim, o método que foi desenvolvido já dá um outro programa, porque ele foi autodescoberto. Isso. E talvez seria também interessante fazer aí um rosário de convites para as pessoas que estão à frente em diversas ações do projeto, para que elas falem e que não seja só eu a falar, porque aí o teu ouvinte vai ter essa pluralidade de vozes e os próprios expertises aqui se manifestando. Eu agradeço imensamente essa oportunidade e fico à disposição para outras. Gente que agradece. E vamos ficar de olho, então, nós temos aí, em breve, então, o repositório, né, com outras, com essas informações que vão ficar disponíveis, enfim, a qualquer tempo. Então, a qualquer tempo. Com certeza veicularemos nas nossas redes também, né? E, professora Regina, muito obrigada. É um prazer ter estado aqui, Jéssica. Gratidão também. E você que nos escuta, então, um grande abraço. Fique de olho nas nossas redes, que estamos voltando aí com o nosso semestre letivo. Temos muitas atividades e também promoções para quem está chegando lá na nossa livraria e grife. Fique de olho nas nossas redes para acompanhar. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.